Você já se perguntou por que algumas orações parecem ser atendidas instantaneamente, enquanto outras permanecem sem resposta por anos? Por que Deus diz sim para alguns pedidos e não para outros? Esta é uma das questões mais profundas que tocam o coração de todo cristão. E hoje vamos mergulhar nas Escrituras para descobrir os mistérios da oração que transformam vidas e revelam o caráter de nosso Deus. Imagine por um momento o que Deus quer te mostrar através desta jornada pelas orações bíblicas mais marcantes da história. O que você vai descobrir combina verdade espiritual com exemplos concretos que vão revolucionar sua compreensão sobre comunicação com o Altíssimo. Prepare seu coração, porque vamos desvendar segredos que mudaram a vida de homens e mulheres de Deus ao longo dos séculos. A natureza divina da oração. Antes de analisarmos casos específicos, precisamos entender que a oração não é uma fórmula mágica ou um mecanismo de barganha com Deus. A palavra oração vem do hebraico tefilá, que significa literalmente julgar a si mesmo ou autoavaliação. No grego bíblico encontramos proseuche, que carrega o sentido de aproximar-se de Deus com reverência. Isso nos revela que a oração verdadeira é fundamentalmente um encontro transformador entre o homem e seu Criador. O apóstolo João nos ensina em 1 João, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Aqui está a chave fundamental. Orações alinhadas com a vontade divina encontram resposta, mas aquelas que buscam apenas satisfazer desejos carnais podem não ser atendidas como esperamos. Orações atendidas instantaneamente. O fogo do céu. Vamos começar nossa jornada com uma das demonstrações mais espetaculares de oração atendida na história bíblica. Em 1 de Reis, capítulo 18, versículos de 36 a 39, encontramos Elias no Monte Carmelo enfrentando 450 profetas de Baal. Após a falha completa dos adoradores de Baal, Elias se aproxima do altar destruído do Senhor. Então Elias, chegando-se a todo o povo, disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. 1 Reis 18, 21. A situação era crítica. Israel estava dividido entre servir ao Deus verdadeiro e seguir os ídolos pagãos introduzidos pela rainha Jezabel. Mas aqui vem a revelação que muda tudo. Antes de orar pelo milagre, Elias primeiro reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Versículo 30. Especialistas em estudos bíblicos explicam que esta ação simbólica representa a restauração da aliança com Deus. Arqueólogos descobriram que altares antigos eram centros de adoração e comunhão, não apenas locais de sacrifício. Para aquela época, reparar um altar significava renovar o compromisso espiritual com a divindade. Quando Elias finalmente ora, sua oração é simples, mas poderosa. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que Tu, Senhor, és Deus, e que Tu fizeste tornar o seu coração para trás. Versículo 37. E o que acontece é extraordinário. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Versículo 38. Por que esta oração foi atendida instantaneamente? Primeiro, estava alinhada com a vontade de Deus de revelar-se ao povo. Segundo, Elias não buscava glória pessoal, mas a honra do nome divino. Terceiro, ele preparou seu coração, restaurando a aliança antes de pedir o milagre. A arqueologia moderna confirma que o Monte Carmelo era um local estratégico onde diferentes culturas se encontravam, tornando-se o cenário perfeito para esta demonstração de poder. Orações que requerem paciência. O exemplo de Ana. Nem todas as orações são atendidas imediatamente, e isso não indica falha em nossa fé ou desinteresse divino.
Vamos examinar o caso comovente de Ana, registrado em 1 de Samuel, capítulo 1, versículos de 9 a 20. Ana era uma mulher estéril em uma sociedade onde a maternidade definia o valor feminino. Antropólogos culturais revelam que no antigo Israel, uma mulher sem filhos era vista como amaldiçoada por Deus, enfrentando não apenas dor emocional, mas também estigma social. A situação de Ana era ainda mais dolorosa, porque dividia o marido com Penina, que tinha filhos e a provocava constantemente. E Ana orou e disse: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Versículo 11. O que torna esta oração especial? Ana promete entregar o filho a Deus antes mesmo de recebê-lo. No hebraico original, a palavra usada para darei é Natan, que implica uma doação permanente e irrevogável. Esta não era apenas uma oração de desespero, mas uma oração de entrega sacrificial. Historiadores explicam que o voto nazireado, simbolizado pela promessa de não cortar o cabelo, era extremamente sério na cultura hebraica. Ana estava oferecendo a Deus não apenas um filho, mas um filho consagrado inteiramente ao serviço divino. Sua oração era tão intensa que somente se moviam os seus lábios, porém a sua voz não se ouvia. Versículo 13. Por que Deus esperou tanto para responder? Porque a resposta seria muito maior que o pedido. Samuel não seria apenas um filho para Ana, mas um profeta que restauraria a liderança espiritual em Israel, ungiria os primeiros reis e mudaria o curso da história nacional. Às vezes, Deus atrasa a resposta porque está preparando algo extraordinário que vai além da nossa imaginação. O mistério do não divino, Moisés e a Terra Prometida. Uma das lições mais difíceis sobre oração vem da experiência de Moisés, registrada em Deuteronômio capítulo 3, versículos de 23 a 27. Este grande líder, que falava com Deus face a face como um homem fala com seu amigo, recebeu um não categórico para uma de suas orações mais sinceras. Também eu orei ao Senhor naquele tempo dizendo: Senhor Jeová, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. Pois, que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos? Rogo-te que me deixes passar para que veja esta boa terra que está além do Jordão. Versículos 23 e 25. A resposta divina é surpreendente. Porém o Senhor indignou-se contra mim por causa de vós e não me ouviu. Antes, o Senhor me disse: basta-te, não me fales mais deste assunto. Versículo 26. Por que Deus disse não a Moisés? Especialistas em teologia bíblica explicam que este não estava relacionado ao episódio das águas de Meribá, onde Moisés desobedeceu à ordem divina, batendo na rocha, em vez de falar-lhe. Números 20, verso 11. Mas há uma dimensão mais profunda. Deus tinha um propósito maior que incluía preparar Josué para a liderança. Geógrafos bíblicos explicam que do Monte Nebo, onde Moisés contemplou a terra prometida, era possível ver aproximadamente 80 quilômetros de distância em dias claros, abrangendo desde o Vale do Jordão até as montanhas de Judá. Deus permitiu que ele visse, mas não entrasse, cumprindo tanto a disciplina quanto a misericórdia. Esta experiência nos ensina que mesmo orações sinceras de pessoas íntegras podem receber um não divino. Isso não questiona nossa fé ou o amor de Deus, mas revela que ele tem uma perspectiva muito maior que a nossa e age segundo propósitos eternos que nem sempre compreendemos no momento. Orações com respostas inesperadas. O espinho de Paulo. O apóstolo Paulo nos oferece um exemplo fascinante de oração com resposta diferente da esperada em 2 Coríntios capítulo 12, versículos de 7 a 9.
Paulo descreve uma aflição física que chama de espinho na carne. E para que não me exaltasse pelas excelentes revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Versículos 7 a 9. A palavra grega para espinho é skolops, que se refere a uma estaca pontiaguda usada para empalar. No contexto médico da época, este termo era usado para descrever dores intensas e persistentes. Médicos modernos especulam sobre várias possibilidades: problemas oftalmológicos severos, epilepsia, malária crônica ou enxaquecas debilitantes. Paulo orou 3 vezes especificamente para ser curado. O número 3 no contexto bíblico representa completude e intensidade. Não foram orações casuais, mas súplicas profundas e repetidas. No entanto, a resposta divina foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto a experiência prática confirmam que Deus, às vezes, não remove nossos problemas, mas nos dá força sobrenatural para suportá-los e até mesmo transformá-los em bênçãos. O espinho de Paulo não o impediu de plantar igrejas, escrever cartas inspiradas ou realizar milagres. Na verdade, pode ter contribuído para manter sua humildade diante das revelações extraordinárias que recebia. A arte da intercessão. Abraão negocia com Deus. Um dos episódios mais fascinantes sobre oração na Bíblia é o diálogo entre Abraão e Deus sobre o destino de Sodoma e Gomorra, registrado em Gênesis capítulo 18, versículos de 22 a 33. Este texto nos mostra uma dimensão da oração raramente explorada, a intercessão ousada e persistente. E apartaram-se dali aqueles homens, e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante do Senhor. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio, versículos 22 e 23. Arqueólogos descobriram que Sodoma e Gomorra estavam localizadas no Vale do Jordão, uma região que hoje corresponde ao sul do Mar Morto. Evidências geológicas sugerem que a área era extremamente fértil, conhecida como Jardim do Senhor. Para aquela época, eram cidades prósperas e estratégicas comercialmente. O que torna esta oração extraordinária é a progressão da intercessão de Abraão. Ele começa pedindo que Deus poupe a cidade se houver 50 justos, depois 45, 40, 30, 20 e finalmente 10. Cada redução representa uma negociação teológica sobre a justiça e a misericórdia divinas. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Versículo 25. Especialistas em teologia explicam que esta passagem revela princípios fundamentais sobre intercessão. Primeiro, Abraão baseia seu apelo no caráter justo de Deus. Segundo, ele intercede por pessoas que nem conhecia pessoalmente. Terceiro, ele demonstra audácia respeitosa, chegando até o limite do que considerava apropriado. A palavra hebraica para interceder é paga, que significa literalmente encontrar-se com alguém para uma causa. Abraão literalmente se colocou entre a justiça divina e a condenação humana. Este tipo de oração nos ensina que podemos ser instrumentos da misericórdia de Deus na vida de outros, mesmo quando eles não merecem nossa intervenção. O poder da oração coletiva, a igreja e a libertação de Pedro. Em Atos capítulo 12, versículos de 5 a 17, encontramos um exemplo extraordinário do poder da oração comunitária. Pedro havia sido preso pelo rei Herodes, que já havia executado Tiago, irmão de João. A situação parecia desesperadora, mas a igreja reagiu com oração unânime e fervorosa.
Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Versículo 5. A palavra grega para contínua é ektenes, que significa literalmente esticada ao máximo, como um músculo sob tensão extrema. Esta não era uma oração casual, mas uma intercessão intensa e prolongada. Historiadores explicam que as prisões romanas da época eram subterrâneas, escuras e fortemente guardadas, especialmente quando se tratava de prisioneiros políticos importantes. O que acontece a seguir é um dos milagres mais detalhados do Novo Testamento. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão. E ferindo Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Versículo 7. Engenheiros que estudaram as construções romanas explicam que as prisões eram projetadas para serem inexpugnáveis. Pedro estava entre dois soldados, algemado com duas correntes, e havia guardas na porta. Humanamente falando, a fuga era impossível, mas a oração coletiva da igreja moveu o sobrenatural. Há um detalhe irônico na narrativa. Quando Pedro chegou à casa onde a igreja estava orando, eles não acreditaram que ele havia sido libertado. Rode, a criada que o atendeu, foi acusada de estar fora de si quando anunciou sua chegada. Este episódio nos mostra que às vezes oramos com mais dúvida do que fé, mas Deus responde mesmo assim, porque sua fidelidade não depende da perfeição da nossa fé. Orações que alteram leis naturais, Josué e o sol. Uma das orações mais ousadas e extraordinárias da Bíblia está registrada em Josué, capítulo 10, versículos de 12 a 14. Em meio a uma batalha crucial, Josué faz um pedido que parece impossível: que o sol pare no céu para prolongar o dia e garantir a vitória completa sobre os inimigos. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Versículos 12 e 13. Geógrafos explicam que Gibeon ficava a aproximadamente 10 quilômetros a noroeste de Jerusalém, enquanto o vale de Aijalon estava a cerca de 25 quilômetros a oeste. Para aquela época, esta era uma região estratégica que controlava as rotas comerciais entre o litoral e as montanhas centrais de Canaã. O texto acrescenta uma observação extraordinária. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Versículo 14. Astrônomos e físicos modernos têm debatido este evento há séculos. Alguns sugerem uma refração atmosférica excepcional. Outros propõem uma desaceleração real da rotação terrestre. E ainda há quem veja uma linguagem poética descrevendo uma vitória tão rápida que pareceu durar o dia todo. Independentemente do mecanismo exato, o texto deixa claro que algo sobrenatural aconteceu em resposta à oração de Josué. Por que esta oração foi atendida de forma tão espetacular? Primeiro, estava alinhada com o propósito divino de estabelecer Israel na terra prometida. Segundo, Josué não buscava benefício pessoal, mas o cumprimento da vontade de Deus. Terceiro, ele orou com autoridade e confiança, sabendo que Deus havia prometido dar-lhe vitória sobre os inimigos. A oração silenciosa que tocou o coração de Deus, retornando ao exemplo de Ana, a um aspecto de sua oração que merece destaque especial: a intensidade silenciosa. Em 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 13, lemos: Porém, Ana falava no seu coração. Somente se moviam os seus lábios, porém a sua voz não se ouvia, pelo que Eli a teve por embriagada.
A palavra hebraica para coração neste contexto é leb, que se refere não apenas às emoções, mas ao centro do ser humano, onde residem os pensamentos, sentimentos e vontade. Ana estava orando com toda a sua alma, mas de forma completamente silenciosa. Este episódio nos ensina uma verdade revolucionária sobre a oração. Deus não precisa de volume para nos ouvir. Ele conhece nossos pensamentos antes mesmo que os formulemos em palavras. A oração de Ana era tão intensa que chamou a atenção negativa do sacerdote, que a interpretou mal, mas despertou a compaixão divina. Psicólogos modernos explicam que as emoções mais profundas às vezes não encontram expressão vocal adequada. Ana estava experimentando uma dor tão intensa que transcendia palavras. Sua oração silenciosa se tornou um clamor que penetrou os céus e moveu o coração de Deus. A oração perfeita. Jesus, no Getsêmani. Para compreender o modelo supremo de oração, precisamos examinar a experiência de Jesus no jardim do Getsêmani, registrada em Mateus capítulo 26, versículo 39. E, indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Arqueólogos identificaram o Getsêmani como um jardim de oliveiras, localizado no Monte das Oliveiras, aproximadamente 800 metros a leste de Jerusalém. O nome Getsêmani vem do hebraico Gat-shmanim, que significa prensa de azeite. Especialistas explicam que era um local onde azeitonas eram esmagadas para extrair óleo, uma imagem profundamente simbólica do que Jesus estava experimentando. A palavra grega para cálice é poterion, que no contexto bíblico representa não apenas sofrimento, mas o juízo divino. Jesus estava enfrentando não apenas a perspectiva da crucificação física, mas o peso dos pecados de toda a humanidade. Lucas acrescenta que o seu suor se tornou como grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Lucas 22, 44. Uma condição médica conhecida como hematidrose, que ocorre sob estresse extremo. Esta oração revela 3 elementos essenciais da oração perfeita. Primeiro, Jesus expressa honestamente seu desejo humano de evitar o sofrimento. Segundo, ele mantém absoluta confiança na sabedoria do Pai. Terceiro, ele submete completamente sua vontade à vontade divina. Orações ignoradas. O perigo da motivação errada. Jesus também ensinou sobre orações que não são ouvidas devido a motivações incorretas. Em Mateus capítulo 6, versículos de 5 a 8, ele adverte: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. A palavra grega para hipócritas é hipokrites, originalmente usada para descrever atores de teatro que usavam máscaras. No contexto religioso da época, referia-se àqueles que assumiam uma pose piedosa para impressionar outros, não para comunicar-se genuinamente com Deus. Antropólogos culturais explicam que as sinagogas e esquinas das ruas eram locais de grande movimento público na Palestina do primeiro século. Orar nesses lugares garantia uma audiência máxima para exibições de religiosidade. Jesus não estava condenando a oração pública em si, mas a motivação de buscar a aprovação humana em vez de comunhão com Deus. Tiago nos alerta sobre outro impedimento à oração eficaz. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Tiago 4, versículo 3. A palavra grega para deleites é edoné, de onde vem nossa palavra hedonismo. Orações motivadas apenas por satisfação pessoal, sem consideração pela vontade de Deus ou bem dos outros, encontram resistência divina. A persistência na oração. A viúva importuna. Jesus ensinou sobre a importância da persistência na oração,
através da parábola da viúva importuna, registrada em Lucas capítulo 18, versículos de 1 a 8. Dizia-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. A história apresenta uma viúva que continuamente importunava um juiz injusto até conseguir justiça. Jesus conclui: "E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça." Versículos 7 e 8. Historiadores explicam que no sistema judicial da época, viúvas eram extremamente vulneráveis, sem recursos ou influência política. A persistência desta mulher demonstrava desespero genuíno e confiança inabalável na possibilidade de justiça, mesmo diante de um juiz que nem a Deus temia nem respeitava os homens. A parábola não ensina que Deus é relutante em responder como juiz injusto, mas usa o contraste para mostrar que se até um juiz mau cede à persistência, quanto mais nosso Pai Celestial, que é amoroso e justo, responderá aos clamores persistentes de seus filhos. O poder da oração em acordo Jesus prometeu poder especial à oração comunitária. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Mateus 18, versículo 19. A palavra grega para concordarem é sinfoneó, de onde vem nossa palavra sinfonia. Não se trata apenas de 2 pessoas pedindo a mesma coisa, mas de uma harmonia espiritual profunda, onde corações estão alinhados tanto com Deus quanto entre si. Este princípio encontra ilustração prática na igreja primitiva. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Atos 2, 46. A palavra unânimes é homotumadon, que significa literalmente uma paixão, indicando unidade não apenas de pensamento, mas de propósito e intensidade espiritual. Obstáculos à oração respondida. A Bíblia identifica vários obstáculos que podem impedir respostas às orações. O pecado não confessado é um impedimento major. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmo 66, versículo 18. Relacionamentos quebrados também bloqueiam orações. Vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. 1 Pedro 3, versículo 7. A falta de fé é outro obstáculo. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Tiago 1, versículos 6 e 7. A transformação através da oração. O verdadeiro propósito da oração não é apenas receber respostas, mas ser transformado no processo. Cada experiência de oração, seja com resposta imediata, demorada ou diferente da esperada, tem o potencial de moldar nosso caráter à semelhança de Cristo. Daniel nos oferece um exemplo extraordinário dessa transformação. Quando descobriu que orar seria punido com morte na cova dos leões, quando Daniel soube que a Escritura estava assinada, entrou em sua casa, e abertas as janelas do seu quarto na direção de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel 6, versículo 10. A oração havia se tornado tão central na vida de Daniel que nem a ameaça de morte poderia interrompê-la. Esta não era teimosia, mas uma dependência tão profunda de Deus que a vida sem oração se tornara inconcebível. A oração como relacionamento. Finalmente, devemos entender que a oração é fundamentalmente sobre relacionamento, não transação. Quando Moisés passava tempo na presença de Deus, a pele do seu rosto resplandecia por ter falado com ele.
Êxodo 34, versículo 29. A transformação era inevitável, resultado da comunhão íntima. Jesus modelou esta dimensão relacional da oração, levantando-se muito cedo, sendo ainda escuro, e saiu, e foi para um lugar deserto, e ali orava. Marcos 1, versículo 35. Para Jesus, a oração não era apenas preparação para o ministério, mas comunhão essencial com o Pai. Amados irmãos e irmãs em Cristo, chegamos ao final desta jornada através das orações bíblicas com corações cheios de esperança e compreensão renovada. Vimos que Deus responde orações de maneiras maravilhosas e misteriosas, às vezes com sim imediato, outras vezes com espere e algumas vezes com não amoroso. Mas em todos os casos, Ele trabalha para nosso bem eterno. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, guarde vossos corações e mentes. Esta paz não depende de circunstâncias externas, mas da certeza inabalável de que estamos nas mãos de um Pai que nos ama incondicionalmente e age sempre segundo sua perfeita sabedoria. Falamos também de prosperidade, mas não da prosperidade superficial que o mundo oferece. Carros luxuosos, casas enormes ou contas bancárias abundantes. A verdadeira prosperidade que Cristo oferece é muito mais rica. Prosperidade da alma, relacionamentos restaurados, propósito divino, saúde espiritual e a certeza de vida eterna. Como João desejou ao seu amigo Gaio: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. 3 João, versículo 2. Esta prosperidade integral inclui provisão material quando necessária, mas transcende amplamente o aspecto financeiro. É a prosperidade de quem caminha em comunhão com Deus, encontra significado em servir outros, experimenta a alegria verdadeira independente das circunstâncias e possui esperança inabalável no futuro eterno. Que o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos 15, versículo 13. Que vossas orações se tornem pontes para a intimidade crescente com nosso Salvador, e que através delas experimenteis a transformação contínua que nos leva de glória em glória. No precioso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e sempre. Que vossas vidas sejam cartas vivas do Evangelho, testemunhando ao mundo o poder transformador da oração verdadeira e da comunhão íntima com nosso Deus. Aplicação prática. Como orar de forma bíblica. Após examinarmos estes exemplos poderosos das Escrituras, surge naturalmente a pergunta: como podemos aplicar estes princípios em nossa vida de oração diária? Permita-me compartilhar diretrizes práticas fundamentadas nos exemplos que estudamos. Primeiro, prepare seu coração como Elias preparou o altar. Antes de apresentar seus pedidos a Deus, examine sua vida espiritual. Há áreas de desobediência que precisam ser confessadas, relacionamentos que precisam ser restaurados, atitudes que precisam ser ajustadas. O salmista nos lembra: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmo 66, 18. Segundo, ore com a intensidade de Ana, mas com a submissão de Jesus. Não tenha medo de expressar suas necessidades mais profundas a Deus. Ele conhece sua dor, seus medos, suas esperanças, mas sempre conclua suas orações com a atitude de Cristo. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Esta não é resignação passiva, mas confiança ativa na sabedoria divina. Terceiro, persista como Abraão, mas aceite como Paulo. Continue orando por aquilo que está no seu coração, mas esteja disposto a aceitar uma resposta diferente da que espera. Lembre-se de que o não de Deus para Moisés não foi rejeição,
mas redirecionamento para um propósito maior. Quarto, una-se a outros crentes como a igreja primitiva. Procure irmãos em Cristo que possam orar com você e por você. O poder da oração comunitária é extraordinário quando corações estão verdadeiramente alinhados com Deus e uns com os outros. Os diferentes tipos de oração nas Escrituras. As Escrituras nos apresentam diferentes modalidades de oração, cada uma com seu propósito específico. Compreender estas diferentes formas pode enriquecer tremendamente nossa vida de oração. Adoração. Como Davi nos Salmos, começamos reconhecendo quem Deus é. Engrandecei ao Senhor comigo e exaltemos o seu nome juntos. Salmo 34, 3. A adoração alinha nosso coração com a majestade divina antes de apresentarmos nossos pedidos. Confissão. Seguindo o exemplo do Salmo 51, onde Davi confessa seu pecado com Batseba, reconhecemos nossas falhas e recebemos perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 9. Súplica. Apresentamos nossas necessidades pessoais, como Jesus ensinou. Pedite e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7, 7. Intercessão. Oramos pelos outros, seguindo o exemplo de Abraão por Sodoma e da igreja por Pedro. Esta é uma das formas mais poderosas de oração, onde nos colocamos como ponte entre Deus e aqueles que precisam de sua intervenção. Ação de graças. Paulo nos exorta: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5, 18. A gratidão não apenas honra a Deus, mas transforma nossa perspectiva sobre as circunstâncias. O timing de Deus, compreendendo seus tempos. Uma das lições mais importantes que aprendemos dos exemplos bíblicos é que Deus opera em tempos diferentes dos nossos. Para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. 2 Pedro 3, 8. Esta perspectiva eterna nos ajuda a compreender por que algumas orações são atendidas imediatamente e outras requerem paciência. Considerem José, que sonhou com grandeza aos 17 anos, mas não se tornou governador do Egito até os 30. Os 13 anos de preparação, incluindo escravidão e prisão injusta, foram essenciais para formar o caráter que ele precisaria para enfrentar a responsabilidade de salvar nações da fome. Da mesma forma, quando oramos por breakthrough financeiro, cura física, restauração familiar ou crescimento ministerial, Deus vê o quadro completo. Ele sabe exatamente o momento certo para cada resposta, considerando não apenas nosso bem, mas o impacto em outras vidas e o cumprimento de seus propósitos eternos. Orações que mudaram o curso da história. As Escrituras nos mostram como orações individuais alteraram o destino de nações inteiras. Quando Ezequias adoeceu mortalmente, ele orou ao Senhor e recebeu 15 anos adicionais de vida. 2 Reis 25. Durante estes anos extras, nasceu seu filho Manassés, que apesar dos erros iniciais, eventual contribuiu para a linhagem messiânica. A oração de Jabés, registrada em 1 Crônicas 4:10, pode parecer simples, mas teve impacto duradouro. E Jabés invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e os meus limites amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que não seja oprimido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Esta oração por ampliação e proteção divina estabeleceu um padrão que muitos seguiram através dos séculos: a oração e o jejum. Combinação poderosa. Muitos dos grandes homens e mulheres de Deus combinaram oração com jejum para buscar breakthrough espiritual. Daniel jejuou 21 dias enquanto buscava compreensão profética. Daniel 10, 3. Esdras proclamou jejum junto ao rio Ahava
para nos humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, nossos filhos e toda a nossa fazenda. Esdras 8:21. Jesus mesmo jejuou 40 dias antes de iniciar seu ministério público, Mateus 4:2. Quando os discípulos não conseguiram expulsar um demônio, Jesus explicou: esta casta de demônios não se expulsa com coisa alguma, salvo com oração e jejum. Marcos 9:29. O jejum não é manipulação de Deus, mas autodisciplina que intensifica nosso foco espiritual. Quando voluntariamente abrimos mão de necessidades físicas legítimas, demonstramos que nossas necessidades espirituais são ainda mais importantes. Orações por cura, fé e realismo bíblico. A questão da cura através da oração merece atenção especial, pois é fonte de confusão para muitos cristãos. As Escrituras claramente ensinam que Deus cura, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tiago 5:15. Jesus curou toda enfermidade e toda moléstia entre o povo. Mateus 4:23. Os apóstolos continuaram este ministério, como vemos com a cura do coxo na porta do templo. Atos 3:1-10. No entanto, devemos equilibrar nossa fé na cura com realismo bíblico. Paulo teve seu espinho na carne, não removido. Timóteo tinha frequentes enfermidades. 1 Timóteo 5:23. Epafrodito ficou doente quase à morte. Filipenses 2:27. Isto nos ensina que Deus pode curar, frequentemente cura, mas nem sempre cura da forma que esperamos. Nossa fé na cura deve estar baseada no caráter de Deus, não em fórmulas ou técnicas específicas. A oração pelos perdidos, o coração de Deus. Uma das orações mais poderosas que podemos fazer é pela salvação daqueles que ainda não conhecem Cristo. Paulo expressa este fardo: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Romanos 10:1. Jesus mesmo orou pelos perdidos. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Esta oração pelos seus próprios crucificadores demonstra o alcance infinito da compaixão divina. Quando oramos pela salvação de familiares, amigos ou colegas, estamos cooperando com o desejo mais profundo do coração de Deus, que não quer que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro 3:9. Obstáculos específicos às orações respondidas. Além dos obstáculos já mencionados, as Escrituras identificam impedimentos específicos que podem bloquear nossas orações. Motivos egoístas. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Tiago 4:3. Orações centradas apenas em nosso conforto ou prazer encontram resistência divina. Falta de perdão. Jesus foi categórico: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Marcos 11:25. Corações amargurados são corações fechados à resposta divina. Desobediência persistente. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Provérbios 28:9. Não podemos ignorar a vontade conhecida de Deus em algumas áreas e esperar sua aprovação em outras. Dúvida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar. Tiago 1:6. A dúvida não é questionamento honesto, mas instabilidade que oscila entre confiança e descrença. A oração como arma espiritual. Paulo nos ensina que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios 10:4. A oração é nossa arma primária na batalha espiritual. Quando Daniel orou, houve guerra no mundo espiritual.
Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Daniel 10, 13. Nossa perseverança na oração às vezes reflete batalhas espirituais que não vemos. Jesus ensinou os discípulos a orar, mas livra-nos do mal. Mateus 6, 13. Esta não é paranoia espiritual, mas reconhecimento realista de que vivemos em um mundo onde forças espirituais malignas são ativas. A recompensa da vida de oração. Aqueles que desenvolvem uma vida de oração consistente descobrem recompensas que transcendem respostas específicas a pedidos. Primeiro, experimentam intimidade crescente com Deus. Como Enoque, que andou com Deus, Gênesis 5, 24, descobrem que a própria presença divina se torna mais preciosa que qualquer bênção específica. Segundo, desenvolvem sabedoria sobrenatural. Tiago promete: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Tiago 1, 5. A oração regular nos conecta com a mente de Cristo. Terceiro, encontram paz em meio às tempestades. Jesus dormia no barco durante a tempestade não por insensibilidade, mas por confiança absoluta na providência do Pai. Marcos 4, 38. Quarto, recebem direção clara para decisões importantes. Quando a igreja primitiva precisava escolher substituto para Judas, oraram e disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido. Atos 1, 24. Amados, chegamos ao final desta extensa jornada pelas orações bíblicas com uma certeza inabalável. Deus convida cada um de nós para uma vida de comunhão íntima através da oração. Não importa seu passado, seus fracassos ou suas dúvidas, o convite permanece aberto. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Tiago 4, 8. Esta é uma promessa condicional. Quando damos o primeiro passo em direção a Deus, Ele responde dando passos em nossa direção. Que esta mensagem inspire você não apenas a orar mais, mas a orar melhor. Que suas orações se tornem pontes para a transformação pessoal, instrumentos de bênção para outros e veículos do propósito divino na terra. Lembre-se sempre, Deus não está interessado apenas em responder suas orações, mas em transformar você no processo. Cada oração é uma oportunidade de crescimento espiritual. Cada resposta, seja sim, não ou espere, é uma lição de confiança. E cada silêncio aparente é um convite para a fé mais profunda. Que o Senhor abençoe abundantemente sua jornada de oração e que, através dela, você experimente a plenitude da vida que Cristo veio nos dar, vida abundante, propósito eterno e comunhão íntima com o Criador do Universo. No nome poderoso e glorioso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que vive e intercede por nós à destra do Pai. Amém e amém.